Shavuot Tov a todos. Olá pessoal, estamos mais uma vez no início aqui, aquele shiur, né? E na realidade não é bem um shiur, não é uma aula, mas é um bate-papo com você, trazendo mais uma luz, mais um pouco de conhecimento, de entendimento sobre as escrituras, né? E é muito bom conversar com você, fazer chegar até você o conhecimento, o entendimento sobre aquilo que o Eterno tem colocado diante de nós, para nós aprendermos, para nós colocarmos em prática em nossa vida. E o assunto que eu desejo falar com vocês hoje é um assunto que é bem dos nossos dias, né? Vamos falar um pouco sobre Mashiach, né? O que significa a palavra Mashiach, que em português chamamos de Messias, né? A palavra Messias, Mashiach, quer dizer ungido, né? Essa questão de ungido em Israel e do Antigo Tempo, né? Desde os semitas, existia um conceito e que isso se tornou cultural no Antigo Tempo, é que reis, que sacerdotes, eles eram ungidos com azeite, né? Alguém que iria assumir o trono no reinado, então um sacerdote ungia com azeite. Então ele passava a ser ungido. Mesma coisa também acontecia com os sacerdotes. Eles eram ungidos, né? E um sacerdote ia assumir o cargo de sacerdote, né? Ou por descendência, ou por hierarquia no Antigo Tempo. Então ele era ungido com azeite, né? Um óleo especial, e daí vem a palavra ungido, né? Que é Mashiach. Embora hoje a conotação sobre Mashiach, principalmente no Ocidente, seja totalmente diferente, né? Se transformou em um título para alguns personagens, né, religiosos ou das crenças que existem hoje, mas na realidade a palavra na sua origem, ela não é um título, né? Ela é uma palavra que mostra que alguém está chegando a um cargo, e aquele cargo, que eram esses dois que nós mencionamos, ele era ungido com azeite, portanto ele era ungido. E existem outros critérios que foi desenvolvido dentro de cada cultura, e daí para ser chamado de ungido. Então, mas nós queremos falar sobre ungido no sentido bíblico, que é o que nós estamos abordando. Então, o Mashiach, que nós aguardamos, que o povo judeu, que os Bnei Noach, Neanossim, né, que os monoteístas noai aguardam, é o verdadeiro Mashiach, né? O Messias que o Eterno, Kadosh Baruch Hu, ele profetizou, ele usou os profetas Yeshayahu, Yirmiyahu, usou Ezequiel e usou outros profetas para falar sobre o Mashiach nos últimos tempos, né? Que existia uma promessa por parte do Eterno para Davi, que não faltaria sucessor ao seu trono. Então, da descendência de Davi, sempre iria existir alguém que estaria no trono. Isso aconteceram muitas coisas, mas há uma promessa do Eterno em profecia que levantaria um renovo, né? Um rebento que viria de Jessé, né? No tronco de Jessé, né? Da casa de Davi, e este assumiria um trono e reinaria sobre as nações nos últimos tempos. Nós podemos encontrar essas menções nas Escrituras em Jeremias 23:5, né? Falando sobre o descendente de Davi. Então, ele mostra, aponta em Jeremias 23 sobre este descendente de Davi, né? Que seria um renovo justo e que reinaria no final dos tempos. E também mostra que o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, será justo e um grande erudito nos ensinamentos da Torá.
Está escrito no Yeshayahu, no capítulo 11, versículos de 2 a 5, que repousará sobre ele o Espírito do Eterno. E ele terá o Espírito de sabedoria, de entendimento, ele terá o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Eterno. Então, ele será altamente erudito, conhecedor profundo das Escrituras, da Torá, e ensinará as pessoas, e com certeza, essas pessoas seguirão os seus ensinamentos. E o Mashiach terá essa característica muito profunda, que é profundo conhecedor da Torá, das Escrituras, e que ensinará às nações sobre as leis, sobre a justiça e sobre o juízo que está escrito na palavra do Eterno, de Kadosh Baruch Hu. E ainda, em terceiro lugar, ele será um líder carismático. Ele inspirará outros a seguir este caminho. Podemos observar no Yirmiyahu 33, versículo 25 e 26, o Eterno mantendo o pacto com o seu povo. Em determinado momento, Israel ele se desvia dos caminhos do Eterno, e o Eterno temporariamente o rejeita, mas ele não rejeita Israel de todo e sempre promete trazer um renovo. E o Eterno reafirma esse pacto. Se você ler lá, agora nós estamos falando em Jeremias 33, 15, falando sobre esse pacto e falando sobre o que ele manterá com o povo de Israel. Através de quem? Do Mashiach. Então, esse pacto o Eterno mantém com o seu povo, o povo de Israel. E nos últimos tempos, ele trará o Mashiach, que será um homem, não será um semideus, ele não virá das regiões celestiais, nada disso. O conceito judaico e das escrituras, da Torá e do Taná, não tem um Mashiach dentro desse contexto que o mundo ocidental conhece e que outras religiões conhecem. Mas será um homem que assumirá essa condição de Mashiach, ele se encaixará dentro daquelas profecias que o Eterno falou, e ele receberá essa unção especial do Eterno, será um rei ungido, assim como o rei Davi, e tanto que é descendente da casa de Davi, será descendente da casa de Davi, e assim ele cumprirá, passo a passo, as profecias que o Eterno falou, através de seus profetas, que acontecerão no Asharit Haimi, no final dos tempos. Então, ele irá cumprir com as profecias que estão faladas, que até nós já, em shiur anteriores, ou algumas palavras que nós já falamos sobre estas profecias. Então, em quarto lugar, ele será um grande líder militar que vencerá batalhas por Israel. Então, ele será um grande erudito, ele será um descendente da casa de Davi, um sucessor do trono de Davi, e ele será um grande comandante militar. Ele lutará as guerras de Israel, e vencerá por Israel. Então, ele, Mashiach ben Davi, que nós estamos esperando, ele irá lutar as guerras de Israel. E uma grande profecia que tem a respeito de Mashiach, o verdadeiro Mashiach, que ele vai reerguer o terceiro templo e será restaurado os sacrifícios, os holocaustos lá em Israel, mais precisamente em Jerusalém. Então, isso Mashiach fará, porque está vacinado, está profetizado que o Mashiach, ele fará isso. Então, além do mais, ele trará todas as tribos que estão dispersas, que só Mashiach vai poder fazer isso. Só Mashiach pode fazer isso. Porque é ao Mashiach que o Eterno determinou que ele fizesse tal coisa. E as tribos que estão dispersas, desde da dispersão na Síria e depois da dispersão dos romanos, estão espalhados por toda a terra. Algumas não se sabe mais identificar, mas o Mashiach
ele saberá identificar. Então, ele vai trazer de volta, ele vai fazer com que as tribos dispersas voltem para a terra de Israel, para Jerusalém. Nós temos já um vislumbre do que acontecerá, porque desde 1948, quando Israel se tornou Estado, o povo de Israel tem migrado, para a sua terra, tem retornado à sua terra, e profecias têm se cumprido. Se você observar as Escrituras, o retorno do povo judeu à terra de Israel é o cumprimento de profecias que o Eterno já havia falado que iria acontecer. Então, Mashiach vai dar cumprimento em trazer todos da diáspora para Israel. E esta é uma profecia com relação ao Mashiach. E ainda, em quinto lugar, essa reunião dos exílios, está em Isaías, no Yirmiyahu, capítulo 11, que ele vai trazer. É uma profecia diretamente para Mashiach, trazer de volta as tribos dispersas, todo o povo judeu que estão dispersos nas nações estarão de volta a Eretz Israel, a terra de Israel. Então, vai prestando atenção aí você sobre as profecias que são sinais que apontam para Mashiach, que Mashiach é quem vai ter que cumprir essas profecias, é quem vai fazer com que elas se cumpram. O Eterno vai fazer através de Mashiach, mas é ele que vai estar, propriamente dito, com a mão na massa para fazer acontecer estas coisas. Então, e sexto e último lugar, irá reconstruir o Beit HaMikdash, o terceiro grande templo de Israel, em Jerusalém, mais precisamente em Jerusalém. Isaías e Yeshayahu 33, capítulo 33, está falando sobre isso. Então, para você ter uma ideia, essas são algumas das profecias que falam sobre o verdadeiro Mashiach. Não veio outro antes, não apareceu ninguém. Muitos Mashiachs que se diziam Mashiach vieram. Através desses 2000 anos, apareceram muitos se dizendo Mashiach, mas nenhum se encaixou dentro das profecias que realmente podem afirmar que é o verdadeiro Mashiach. Ninguém reconstruiu o terceiro templo, ninguém trouxe de volta as tribos de Israel na diáspora, ninguém trouxe paz e conhecimento do Eterno a todas as nações, ninguém tem erudição a ponto de alcançar as pessoas com o ensino da Torá, praticar a lei do Eterno e restabelecer os sacrifícios juntamente com o Beit HaMikdash. Então, até aqui não apareceu ninguém que preenchesse essas lacunas dentro das profecias, mas o verdadeiro Mashiach, que está às portas e que nós estamos esperando, com certeza cumprirá todas essas profecias. Então, Shavuot Tov para você e uma boa semana.